Nesse momento a gente vai ver a segunda forma de se representar graficamente, na verdade a segunda forma básica de se representar graficamente as mudanças de estado físico, que são as curvas de aquecimento e de resfriamento, geralmente colocadas no gráfico da temperatura em função da quantidade de calor absorvido ou cedido dependendo da mudança de estado que esteja acontecendo. Então, para a gente abordar como que eu posso representar graficamente as mudanças de estado num diagrama T versus Q, temperatura versus quantidade de calor, vamos imaginar que eu tenho uma substância qualquer que está inicialmente no estado sólido e ela está numa temperatura inicial negativa, como vocês podem perceber, e esse valor arbitrário eu vou representar aqui simplesmente por T1. Então, essa substância está inicialmente no estado sólido, numa temperatura negativa, uma temperatura inicial negativa representada por T1. E através de uma fonte emissora de calor, essa substância começa a absorver calor dessa fonte. Portanto, este é um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor absorvido. Portanto, espera-se que quando uma substância absorva calor, a temperatura dela suba. É o que eu poderia representar, por exemplo, nesse primeiro trecho do gráfico. Uma substância que tem a sua temperatura aumentada, à medida que a quantidade de calor aumenta, absorvida aumenta, só que chega um momento em que, por mais calor que essa substância absorva, a temperatura dela fica estagnada neste valor que eu estou aqui arbitrariamente chamando de T2. Então perceba que nesse trecho a temperatura da substância foi mantida constante, embora a quantidade de calor por ela absorvida tenha aumentado. Veja que a quantidade de calor que ela absorveu passou deste valor que eu estou chamando de Q1 para este outro valor que eu estou chamando aqui de Q2. Então vejam que neste primeiro ponto a quantidade de calor assume um certo valor, enquanto que nesse ponto assume um outro valor maior do que o original. Ou seja, a substância absorveu o calor, mas a temperatura dela não mudou. Isso em princípio é estranho, porque quando se fornece calor a uma substância, espera-se que a temperatura dela suba, o que não aconteceu, mas depois a gente vai ver o que isso realmente representa. Aí depois, em um certo momento, a temperatura dessa substância resolve aumentar novamente, até chegar novamente numa outra temperatura em que o valor dessa temperatura não muda. Permanece constante, estagnado neste valor de T3. Perceba que a substância aumentou a quantidade de calor absorvida, passando deste ponto para este ponto aqui. Quantidade de calor absorvida essa nitidamente maior do que esse valor original, ou seja, desse ponto para esse, a quantidade de calor absorvida aumentou, mas a temperatura não. A temperatura permaneceu estagnada em T3. E aí depois a temperatura dela resolve aumentar quando passa deste valor de Q4. Então eu quero concentrar os nossos esforços um pouco nesses trechos horizontais onde em princípio está acontecendo alguma coisa estranha, porque eu estou fornecendo calor à sua substância, ela está absorvendo, mas a temperatura dela não está mudando. Então, só que isso, se a gente relembrar dos nossos estudos de mudança de fase, não tem muita coisa de estranho, porque nós vimos que quando se fornece calor a uma substância, ou a temperatura dela muda, ou o estado físico dela muda. E para a substância pura, quando há uma mudança de estado, não há mudança de temperatura. Ou seja, é possível que a substância absorva calor sem mudar de estado, sem mudar a sua temperatura, desde que nesse caso ela esteja mudando de estado físico. Portanto, esse trecho aqui e esse trecho aqui representam regiões, digamos assim, desse gráfico, trechos desse gráfico, onde a substância está mudando de estado físico.
Tá, mas ela está mudando de que estado para que estado? É isso que a gente vai fazer agora. Eu costumo dizer que nesse tipo de diagrama, o mais importante de início é você identificar o que está acontecendo em cada trecho do gráfico. O primeiro trecho, o trecho inicial, sempre representa o que está acontecendo com essa substância no seu estado físico de origem. Ela está inicialmente no estado sólido. Portanto, todo esse trecho aqui, ó, nós temos a substância ainda no estado sólido, pois a temperatura dela está aumentando. Chega nesse ponto, a temperatura dela fica estagnada daqui até aqui. Então, neste trecho, está acontecendo uma mudança de estado físico, do estado sólido para o estado líquido. Nesse terceiro trecho, como a temperatura voltou a subir, é porque a substância não pode mais estar mudando de estado, porque a gente só trabalha com substância pura, e se muda a temperatura, não muda o estado físico. Significa que nesse trecho aqui, a substância já está completamente no estado líquido. Neste quarto trecho, a temperatura volta a permanecer constante, neste valor que eu chamei arbitrariamente de T3. Se a temperatura não muda, é porque a substância está mudando de estado físico. Ela está passando do estado físico anterior, do líquido, para o próximo estado físico, que é o estado gasoso. E nesse último trecho, novamente, como a substância já tem a sua temperatura elevada, é porque ela está mudando nada. Ela está permanentemente no estado gasoso. Ok? Então, nesse tipo de diagrama da temperatura em função da quantidade de calor, os trechos horizontais representam as mudanças de estado físico, neste tipo de diagrama. Então, e aqui, como a quantidade de calor promove um aumento da temperatura, nós chamamos este gráfico de curva de aquecimento, pois a absorção de calor, o ganho de calor, promove um aumento de temperatura. Agora, nós poderíamos ter para uma outra substância qualquer, não necessariamente essa, hipotética que eu tomei como exemplo, uma substância que está perdendo calor para o meio externo. Aí o gráfico vai ser, naturalmente, um pouco diferente. Então vamos imaginar que aqui eu tenha o gráfico de uma substância que está inicialmente no estado líquido, onde eu vou representar a variação da sua temperatura em função da quantidade de calor cedida por essa substância. E aí ela está no estado líquido, inicialmente uma temperatura que eu vou chamar de T1, e aí se ela começa a ceder calor, a temperatura dela tem que baixar. E aí a temperatura dela baixa, 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 até chegar num ponto em que a temperatura dela permanece constante. Depois a temperatura dela volta a baixar, 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 até atingir um valor final. Então, nesse trecho aqui horizontal, onde a temperatura dela permanece constante, temperatura essa eu vou chamar de T2, e esse término do gráfico aqui representa a temperatura final dessa substância, que eu vou chamar de T3. Perceba que agora, como a substância está perdendo calor para o ambiente externo, essa perda de calor tem que ter como consequência uma diminuição de temperatura. Então vejam que nesse primeiro trecho aqui do gráfico, a substância está inicialmente no seu estado de origem, o estado líquido, conforme eu havia colocado para vocês. O primeiro ponto é você identificar o que está acontecendo em cada trecho do gráfico. Nesse segundo trecho, a quantidade de calor cedida por essa substância está mudando, passa desse valor de Q1 para este outro valor Q2. A quantidade de calor cedida ao ambiente aumenta, mas a temperatura dela não diminui, nem varia. Isso significa que ela está transitando do estado anterior para o estado sólido, já que a perda de calor
A solidificação ela é caracterizada por uma perda de calor. E nesse último trecho do gráfico, como a temperatura volta a cair, é porque a substância não está mais mudando de estado, ela está completamente no estado sólido. Nesse tipo de diagrama, onde a perda de calor tem como consequência uma queda na temperatura, nós chamamos esse tipo de gráfico de curva de resfriamento. Pois, como eu já mencionei, a perda de calor tem como consequência a diminuição de temperatura. Só mais uma coisinha antes de passar por uma variação desse tipo de gráfico aqui. Será que eu posso afirmar que nesse trecho aqui, ó, a substância está completamente no estado sólido? Não posso. Ela está transitando do estado sólido para o líquido. Posso dizer que ela está completamente no estado líquido? Também não. Posso dizer que nesse trecho aqui, ó, a substância está no estado sólido e no estado líquido? Posso dizer. Mas como que isso é possível? Isso é absolutamente normal. Você já vivenciou isso quando colocou gelo sei lá, em alguma bebida para tomar ela geladinha. Quando chega uma situação em que o líquido, a bebida, está na mesma temperatura que o cubo de gelo que você colocou ali, você tem, por exemplo, água no estado líquido, água no estado sólido, coexistindo em equilíbrio. Então não há problema nenhum da mesma substância ocupar os dois estados físicos simultaneamente em equilíbrio. Inclusive pode ter da mesma substância estar nos três estados físicos em equilíbrio, como eu já mencionei na videoaula anterior, onde a gente de calorimetria, onde a gente discutiu o ponto triplo, que é aquela situação específica em que a substância se encontra nos três estados físicos ao mesmo tempo. Antes de eu terminar a aula, essa videoaula, eu quero mencionar com vocês rapidamente uma possível variação desse tipo de gráfico, que é quando a gente literalmente troca os eixos cartesianos, na verdade troca as grandezas físicas que vão ser colocadas no eixo cartesiano. Agora eu tenho um diagrama Q versus T, da quantidade de calor em função da temperatura. Portanto, nesse tipo de diagrama eu não posso ter a mesma cara que esse, já que, como vocês perceberam, desse diagrama para cá, houve uma inversão dos eixos. O eixo, a quantidade de calor que estava no eixo horizontal passa para o vertical e a temperatura que estava no vertical passa para o horizontal. Então, se eu fosse representar, por exemplo, uma substância qualquer que está inicialmente no estado sólido, a uma determinada temperatura T1, temperatura essa que eu posso representar por um ponto arbitrário aqui no gráfico. E aí eu começo a aquecer essa substância, e isso tem como consequência uma absorção de calor. E aí, se eu quero representar a transição do estado sólido para o estado líquido, eu devo representar nesse tipo de diagrama essa transição de fase não por uma reta na horizontal, um trecho na horizontal, como eu representei nos gráficos anteriores, mas por uma reta na vertical. Perceba que aqui a substância está aumentando a quantidade de calor absorvida, a quantidade de calor passa deste valor Q1 para este outro valor Q2, a quantidade de calor absorvida aumenta, mas a temperatura permanece estagnada. E aí depois, se eu quisesse representar novamente um aumento de temperatura, eu deveria representar desse jeito aqui. Esse primeiro trecho é o trecho onde a substância está no seu estado físico de origem. Nesse trecho intermediário, como a temperatura dela permanece constante no valor de T2, ela está transitando do estado sólido para o estado líquido. E nesse terceiro trecho do gráfico, a substância já está completamente no estado líquido. Ok? Muito bem. Isso é o que eu tenho a lhes dizer em relação a esse segunda forma básica de se representar graficamente as mudanças de estado físico.